Graça e paz, irmãos. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Abra sua Bíblia, por gentileza. Carta que o apóstolo Paulo escreveu ao jovem pastor Timóteo. Peço perdão mais uma vez pela voz rouca. Mesmo assim, eu vou tentar transmitir o recado de Deus para os nossos corações. Estamos vivendo um misto de sentimento. Hoje nós precisamos enterrar o nosso querido irmão diácono Valberon, mas também hoje é o aniversário da nossa querida. É hoje, é amanhã, mas eu já posso dizer que está chegando, né? Sossô. Quantos anos Sossô? 83, 84, amanhã. Eu errei não, tá vendo? 84 anos. Jalon está com 60 e quanto, Jalon? 66. É um pouquinho mais, né, Sossô? É um misto de sentimentos, irmãos, mas meu desejo é que Deus fale aos nossos corações, amém? E peço logo perdão a Erlane, porque eu não consegui escrever o esboço. Eu consegui estudar, mas não consegui transcrever o sermão para passar para ela, traduzir, interpretar em libras. Mas a Life já ali me corrigiu, disse, pregue mais devagar. Então eu vou tentar, viu, Life? Vou tentar. E qual foi a motivação de eu trazer esse texto hoje? Cada pessoa que parte da nossa igreja, eu entendo que nenhuma ovelha me pertence a Cristo. Mas há um golpe desferido sobre nós. Há um golpe que a gente sente. E eu, Wembley, precisava de uma palavra, de um consolo de Deus. E Deus me deu essa palavra como um consolo pessoal. Por isso, Erlane, que eu não fiz sermão no sentido esboço. Deus falou comigo. E eu vou simplesmente tentar transcrever, transliterar, traduzir aquilo que Deus falou no meu coração. Amém? Eu queria que vocês ouvissem um recado de Deus. Carta de Timóteo, segunda carta ao jovem pastor Timóteo, capítulo 4, os versos 1 a 5. Acharam? 2 Timóteo 4, de 1 a 5. Foi o que Deus falou comigo. Wembley, eu voltarei. E eu voltarei para julgar vivos e mortos. Wembley, continue firme pregando apenas a palavra. Pregue a Bíblia, a palavra. E saiba de uma coisa, Wembley, haverá um tempo que as pessoas não irão querer ouvir a palavra pregada. Elas sentirão coceiras nos ouvidos. Elas buscarão mestres humanos. Elas irão preferir fábulas, contos. Continue sóbrio, continue firme, cumpra o seu ministério de um evangelista. Pregue a palavra. Pregue a palavra. Foi o que Deus falou comigo e eu queria partilhar algumas lições. Vamos ler o texto? Capítulo 4 de 2 Timóteo, versículos 1 a 5. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação, pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, ó jovem pastor Timóteo, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Amém? Pai, muito obrigado
pelo texto lido, agora nos ajuda na explicação e na aplicação, em nome de Jesus, amém. Apóstolo Paulo, talvez o maior teólogo, talvez o maior plantador de igreja do primeiro século, da igreja primitiva, talvez um dos homens mais ousados, talvez um dos que mais se pareciam com Cristo, a tal ponto que ele diz: sejam meus imitadores, porque eu sou semelhante, ou eu imito a Cristo. Um homem digno de ser ouvido, um homem digno de ser escutado. Aqui é o final da vida de Paulo, suas últimas palavras a um jovem pastor, como eu, que está iniciando sua trajetória ministerial. Observem aí que Paulo tinha ciência do final do seu ministério. Paulo sabia, Life Erlane, que ele iria morrer. Olhem aí, versículo 6, por favor. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, por sacrifício, e o tempo da minha partida é o que, irmãos? Então, o que é que Paulo aqui quer dizer a esse jovem pastor? Eu estou para morrer, falta pouco, são minhas últimas palavras. Os teólogos defendem que são as palavras mais importantes de todo o ministério de Paulo. Então ouça, e há um apelo, quando Paulo clama, conjuro-te, é uma apelação, é uma urgência o que Paulo está dizendo a Timóteo. E o que é que Paulo quer deixar muito claro antes de morrer para Timóteo? Primeira lição: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar o que, irmãos? Primeira lição que eu queria partilhar com vocês: Jesus, ele de fato voltará, e ele julgará vivos e mortos. Meus irmãos, não podemos nos enganar, não podemos perder de vista a certeza, a garantia da volta de Jesus. Eu vou te dar aqui duas possibilidades da volta de Jesus. A primeira, quando você abrir e fechar os olhos, ele volta. A primeira, como diz o evangelista, quando a trombeta soar, e então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória, para buscar os filhos seus. Quando o tempo que só o Pai conhece chegar, Jesus vai rasgar esse céu e voltará para buscar as suas ovelhas. E todos nós, sem exceção, iremos estar diante do tribunal de Deus, e Ele nos julgará, os vivos e os... ou então, se Deus te chamar antes disso, assim como o Senhor chamou ontem o nosso irmão Valberon. Observem que Paulo aqui, ele traz à tona o ofício de Cristo como juiz. Nós entendemos 3 ofícios de Cristo: rei, sacerdote e juiz. E aqui Paulo está dizendo: olha, Jesus, quando ele veio a primeira vez, ele veio como ovelha. Ele foi ao matadouro, ele foi conduzido, levado ao matadouro como ovelha muda. Mas quando ele voltar, ele voltará como juiz, ele voltará como leão da tribo de Judá. E todos nós, sem exceção, vivos e mortos, iremos o que, irmãos? Ser julgados. Primeira lição que eu queria partilhar com vocês: Paulo sabia da sua partida, e ele diz: Timóteo, Jesus voltará. Timóteo, não esqueça no seu ministério, que quando Jesus voltar, todos serão julgados. Timóteo, Deus não vai fazer vista grossa, Deus não terá como inocente aquele que é, eu sei que a salvação ela não é adquirida pelos seus méritos, eu sei que você não consegue construir escadas por intermédio das suas obras, ou até mesmo da sua sabedoria, para você se aproximar até Deus, eu sei disso, mas Paulo quer deixar claro, antes de morrer, Jesus
voltará e nos julgará. E quero lhe fazer uma pergunta, e eu não quero ser ofensivo. Às vezes a Rafaela diz que o marido dela é brabo demais no púlpito, mas no dia a dia é frouxo. O que adianta? Deus falou comigo. Quando eu fui com o irmão Jalon ontem, e a gente resolveu todo aquele processo de reconhecimento de corpo, tudo, Deus ministrou meu coração. Eu vou voltar, meu filho. Eu vou voltar. E a pergunta que eu quero lhe fazer, sem ofensa: o que é que você tem feito da sua vida? Quando Jesus voltar, não estou falando de salvação. O que é que você vai apresentar a Ele? Como que você viveu sua vida? Paulo diz que o Senhor vai dar a coroa da vida àqueles que permanecerem fiéis até a morte. Os fiéis, eles receberão a coroa da vida. Só os fiéis, irmãos. Se você entregou sua vida a Jesus, se você um dia foi selado, você passou uma procuração, não é isso, doutora Life? Não é procuração, né? Outorgando ao outro total domínio sobre aquele assunto específico. No caso nosso, a nossa vida, nós entregamos e dizemos: o Senhor domina, o Senhor governa, eu estou outorgando os direitos, está aqui, tome, não tenho mais direito, o Senhor governa a minha vida. E quando Jesus voltar, irmãos, vivos e mortos serão o quê? Julgados. E o nosso juiz, ele não pode ser comprado. O nosso juiz, ele não se envolve com corrupção. Muitos irão dizer: mas Senhor, eu falei, novas línguas, eu expulsei demônios. Senhor, eu era membro de uma igreja evangélica que ficava ali na Avenida João Davino, eu até participava de uma função eclesiástica. Mas se você não entregou a sua vida para Ele, se você não passou a procuração da vida para Ele, Ele vai lhe julgar. E sabe o que Ele vai dizer? Que eu não quero que você escute isso: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Sabe o que eu quero que você escute? Vem, filho amado do meu Pai, eu tive fome, me deste de comer, eu tive sede, me deste de beber. Primeira lição, irmãos: Jesus voltará e Ele vai nos julgar. Eu queria que vocês saíssem daqui com a consciência não pesada, mas minimamente uma consciência reflexiva. O que é que eu estou fazendo com a minha vida? Os poucos anos que me restam. O nosso irmão Valberon, 57 anos, novíssimo. 12 dias, não é isso, irmão Jalon? Internado. Foram suficientes para Deus o chamar, o convocar. E Deus me disse isso: eu voltarei e eu julgarei todos, sem exceção, vivos e mortos. Vivos e mortos. Mas Paulo, ele, de um modo geral, quer falar da volta de Jesus, quer falar do retorno de Jesus, mas de um modo específico ele está dizendo: olha, Timóteo, você como pregador do Evangelho vai ser julgado também. Cuidado para não pregar qualquer besteira no púlpito. Cuidado para não falar asneira no culto. Cuidado para você, na sua vida cotidiana, você ficar falando qualquer coisa. Você tem um compromisso com o arauto do Senhor. O seu ministério deve ser pautado na palavra. Vamos ver o versículo 2. Carta que Paulo escreveu ao jovem pastor Timóteo, capítulo 4, verso 2. Prega o que, irmãos? Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige,
repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. André, eu até não consegui falar com você sobre vocação, mas vou falar, tá? Vou falar. Primeira lição aqui, André: Jesus voltará e vai nos julgar, tanto os vivos quanto os mortos. Todos nós seremos julgados por Ele. E o nosso tribunal, o tribunal do nosso Senhor, Ele é justo. Ele é justo. Segunda lição, aqui diz respeito à função do ministro cristão. O ministro cristão, ele não pode fazer do culto o que ele quer. O que deve ser pregado, irmãos, na nossa vida, no nosso ministério, o que deve ser anunciado, e aqui pregar é falar, é anunciar a palavra. O culto não precisa de poluição, não é a palavra mais autoajuda, não é a palavra mais psicologia, não é a palavra mais coach, não é a palavra mais, qualquer acréscimo polui a mensagem verdadeira. Como disse Martinho Lutero, sola scriptura, somente a escritura deve ser pregada. Amém, irmãos? Eu não sei qual é o entretenimento, eu não sei qual é a motivação, eu não sei o que é que te move a sair da tua casa e vir para uma igreja. Deixa eu te dizer, não deve ser as bênçãos de Deus, não devem ser as bênçãos de Deus, não devem ser as dádivas de Deus, e sim o próprio Deus, a própria palavra, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Sabe o que Paulo quer dizer a Timóteo? Timóteo, isso foi o que Deus falou comigo: continue firme, pregando somente a palavra. A nossa igreja vai continuar sendo assim. Se a gente quiser fazer uma palestra de administração, a gente faz uma palestra. Se a gente quiser trazer um psicólogo para falar sobre saúde mental, a gente traz e faz um momento para isso. Mas culto público, o arauto do Senhor precisa simplesmente pregar o que, irmãos? A palavra. Eu preciso apresentar para vocês a maior atração de uma igreja. Ceissa, a gente conhece alguns pastores em alguns outros estados, e às vezes a gente conversa com alguns, às vezes a gente também partilha sonhos. Eu vou partilhar algumas coisas que nós escutamos. Vamos abrir uma igreja em tal cidade, maravilha, mais uma agência do reino de Deus. E aí os pastores, o que é que eles procuram, Rafaela? Aquilo que dá certo. O que é que o povo gosta? E a igreja vira como que se fosse, Davi, um restaurante, fast food, vou lá e comida pronta. Se eu quero cura, eu já sei para qual igreja eu vou para Mundial. Se eu quero prosperidade, eu vou para Universal. Perdoem eu citar os nomes, tá? Perdoem, eu tenho esse pecado de falar. Perdoem, tá? Perdoem. Se eu escolho onde eu quero me alimentar, eu vou lá, eu como e volto. A maior atração de uma igreja é a Bíblia lida, explicada e aplicada. Ela é inerrante, ela é infalível, ela não é mitológica, ela é literal. Alguns dizem que o livro de Jonas é um mito. Jesus mencionou o livro de Jonas como algo literal. Alguns dizem que o dilúvio nunca aconteceu. Jesus compara a volta dele ao dia de Noé. Casavam e davam-se em casamento. É inerrante. São 66 livros ao longo de 1500 anos. É a palavra de Deus que precisa ser pregada, é ela que muda o pecador, é ela que transforma o coração, é ela que regenera o homem, é a palavra que traz salvação, porque a fé vem pelo ouvir o que, irmãos? Foi o que Deus falou comigo, irmãos. Eu vou voltar, Wembley, eu vou voltar.
e eu vou julgar vivos e mortos. Continue simplesmente pregando a palavra. Não queira atrair as pessoas pela fumaça que sai do púlpito. Não queira atrair as pessoas pela cortina preta que logo mais vamos tirar, tá? Não quer dizer que é pecado não, viu? Não queira atrair as pessoas por suas piadas ou por sua eloquência, que está longe de ter eloquência. Ainda estou aprendendo a falar em português. Logo mais inglês, tá, Sossô? Depois francês, tá certo? Oui, tá? Não queira atrair as pessoas com motivações erradas. Sabe o que eu quero, Giba? Que as pessoas saiam de casa cansadas, às vezes até com dificuldade mesmo de ficar, sabe, acordadas, prestando atenção, até porque o pregador não é muito bom, é ruim, diferente do pastor Roberto Amorim, que tem os slides que ele passa, menino, eu fico impressionado. Mas a maior motivação, eu quero que você saia da sua casa e você venha para sair daqui aprendendo um pouco mais da palavra, amém? É o meu maior compromisso, irmãos, com vocês. 2 lições, eu quero ir para a terceira. Eu vou ler os versos 1 e 2. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e pela sua manifestação, isto é, na sua aparição, na sua segunda volta. Quando Jesus voltar, ele vai nos julgar, vivos e mortos, calvinistas e arminianos, viu, Davi? Tem isso não, viu? É tudo julgado. Os predestinados e os não predestinados, os eleitos e os não eleitos, não tem para onde correr, vai ser tudo julgado. E eles só serão salvos não pelos méritos deles, mas pelos méritos de Cristo conquistado na cruz. E enquanto nós estivermos aqui nesta igreja, vamos nos debruçar, vamos dedicar o nosso ministério a pregar a palavra, amém, irmãos? É ela que salva, é ela que transforma, é ela que muda. É por isso que ele diz: exorta, repreende, corrige. Essa parte aqui da longanimidade eu preciso aprender. Estou em processo também, irmãos, porque haja paciência para pregar a mesma coisa e um infeliz do crente continuar com a mesma postura. Mas eu vou aprender. Um dia eu serei sereno igual o pastor Roberto Amorim. Versículo 3. Porque Timóteo precisa ficar pregando a palavra? Porque Timóteo precisa dedicar o ministério dele à pregação da palavra? Por quê? Por quê? Porque, olhem para o verso 3, irmãos, muito simples. Pois haverá tempo em que não suportarão o quê? Sã doutrina, aquilo que é perfeito de saúde, sã. Sua saúde é sã, perfeita, sem defeito, sem mancha, sem mácula. As pessoas não irão querer sair de casa para ouvir isso aqui que eu estou falando. As pessoas não irão querer sair de casa sem simplesmente, sabe, irmãos, não ouvirem que serão abençoadas, que serão prósperas, que ganharão carros, que ganharão casas, que passarão em concursos e que terão bênçãos e que outros mistérios, e alguns vendem sal, outros vendem água, e uns vão fazendo da igreja uma empresa. As pessoas não vão querer esta sã doutrina. Já acontece isso lá no Brasil Novo, Fran? Não, de um modo geral assim, não na sua igreja, eu sei que não acontece, mas de um modo geral lá, você encontra pessoas que estão indo para alguns estabelecimentos que me parecem mais empresas, vendendo, comerciando, barateando a fé, é aquela graça barata. Eu acho que já por lá chegou em Rio Largo, né? Ali é Rio Largo já? É, né? É por isso que Paulo diz: Timóteo, prega a palavra, pois haverá tempo que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, uns com boné, outros com como é o nome daquilo ali? Kipá. Não está aqui na Bíblia isso não, viu, gente? Eu estou fazendo alusão a 2 personagens. Não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo suas próprias o quê? Olhem aqui para mim, por gentileza. As pessoas que saem de casa e que não querem ouvir as Escrituras, que não querem ouvir uma mensagem bíblica, uma mensagem expositiva ou até mesmo temática, mas que seja bíblica,
ela está saindo de casa motivada por sua própria o quê? Própria o quê, irmãos? Podem falar, cobiça. E elas estão indo lá não com o interesse de adorar a Deus, não com o interesse de mudar a vida, não com o interesse de ser transformada, não com o interesse de adoração, mas com o interesse na sua própria cobiça. Paulo tinha razão. Parece que Paulo escreveu essa carta e ele olhava para o dia 12/12 de 2021. A gente faz 9 anos hoje, né? De compromisso. Foi dia 12/12 de 2012, no dia que disseram que o mundo ia acabar. Eu, ciente que o mundo ia acabar, assumi o compromisso, o mundo não acabou, estou até hoje aqui e peguei prisão perpétua, irmãos. Nesse negócio, né, até que a morte nos separe, né? Prisão perpétua. E o casamento é dia 14, né? É isso mesmo, daqui a 2 dias. Haverá tempo, e o tempo é hoje, em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como sentido coceira nos ouvidos. Tem gente que sai de um culto como esse aqui, viu, Marco e Andressa? Não dessa igreja, uma igreja lá no interior da China, aqui não, sai de uma igreja assim e diz assim: o culto foi frio, precisava de mais fogo. O fogo mais existente na face da terra é o fogo da Bíblia, irmãos. É a palavra de Deus anunciada, que arde nos nossos corações, que quando a gente começa a aprender, a gente começa a conhecer a Deus. E quando eu conheço a Deus, eu vejo como Ele quer ser adorado, e eu vejo que ações externas, elas não determinam minha adoração, e sim um culto racional. Primeira lição: Jesus voltará e julgará vivos e... Amém. Segunda lição: precisamos continuar pregando o que, irmãos? A palavra. Não é a palavra e mais, tire o mais, não acrescente nenhum iota, nenhum J, nenhum tio, nenhuma letra. A palavra, somente a palavra, nua e crua, ela é viva, ela é eficaz. Terceira lição: quando este tempo aqui chegar, tempo de que pessoas não querem ouvir a palavra, é uma evidência de que Jesus está o que, irmãos? Roberta, Adriana, Betânia, uma evidência que Jesus está voltando, é o povo sair de casa sem querer ouvir a palavra. É o povo sair de casa querendo receber as bênçãos de Deus e não o próprio Deus. As pessoas saírem de casa, algumas sim, leigas, outras motivadas, cheias de cobiça no coração. É uma evidência de que Jesus está voltando. É por isso que eu digo a vocês: ouçam a palavra, escutem a palavra, escutem bons pregadores, que não é o caso deste pastor aqui, mas escutem, leiam a Bíblia, porque Jesus está voltando. Amém, irmãos? Sejam sinceros. Eu vou fazer uma pergunta, me respondam com sinceridade. Quem frequenta aqui outras igrejas? Além dessa, podem levantar a mão. Eu também frequento de forma online. Eu acompanho alguns cultos de outros pastores, do Hernandes lá, de Pinheiros, eu acompanho, tá? Qual foi a última vez que você escutou o pastor pregando sobre Jesus estar voltando? Você lembra? Você lembra? Sejam sinceros. Faz um tempinho, não faz? Porque na mente de muitos caiu no esquecimento. Ninguém quer mais falar isso. É uma doutrina basilar do cristianismo. E enquanto nós estivermos aqui, nós vamos priorizar a exposição bíblica. Quem quiser, vem com a motivação certa. Quem não quiser, não vem. Após o culto fúnebre, eu abracei uma pessoa ali na porta, e eu falo, não tenho nenhuma vergonha de falar, e disse: meu irmão, aqui é seu lugar. A pessoa me disse: aqui não é meu lugar não.
meu lugar em tal canto. Isso, amém, meu irmão. Deus te abençoe. Deus te abençoe. A motivação é entre ele e Deus. Amém, meu irmão. Deus te abençoe. Se você está saindo de casa com a motivação certa, aqui é seu lugar, amém? Se você quer ouvir a palavra de Deus, aqui é seu lugar, amém? Se você quer ser mudado à imagem de Cristo, aqui é seu lugar. E essa não é a única igreja séria não, viu? Temos outras igrejas aqui seríssimas também, que priorizam isso que eu estou falando. Mas eu quero finalizar, para não ficar chovendo no molhado. Jesus está voltando, Ele voltará, e Ele julgará vivos e... Nossa prioridade aqui na igreja é pregar o que, irmãos? A palavra. Gostando ou não, vamos continuar pregando o que? A palavra. Você leu, Jonathan, o texto de Augusto Nicodemos? Como é o nome do texto, Pedro? Confissões do pregador. Ele disse, quando ele chega em casa após pregar, a angústia do coração dele, mas a única certeza que ele tem, que conforta o coração dele: eu preguei a palavra. Eu preguei a palavra. É o que me faz dormir, irmãos. É o que me faz colocar a cabeça assim no travesseiro e dizer: Deus, eu sei que eu sou ruim, eu sei que eu sou falho, eu sei que eu sou pequenino, eu sei das minhas limitações, os meus erros de conjugação, eu sei, Senhor, mas uma coisa eu sei, eu estou pregando somente a palavra, dentro das minhas limitações. E eu queria que vocês também procurassem igrejas que priorizam a pregação da palavra, amém? Terceira lição, por quê? Porque nós já estamos vivendo no tempo que as pessoas não querem ouvir a palavra. As pessoas não querem ouvir a palavra, não querem. Finalizando, verso 4: se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, Timóteo, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, porque quem prega a palavra é perseguido. Quem prega a palavra talvez não assuma um compromisso ideológico político. Quem prega a palavra talvez até morra, Timóteo. Você vai ser perseguido. Suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Irmãos, recusarão dar ouvidos à verdade. João capítulo 14, Jesus diz o que no verso 6? Eu sou o que? O povo daqui é o povo de Israel, aqui é o povo do Egito, porque só o povo daqui entendeu a Bíblia. Vamos converter agora o povo do Egito, bora? João 14, 6. Só não gostou não, viu? Se sou nada, só então venha para cá, sai do povo daí, venha para cá. O que é que Jesus diz? João 14, 6. Sou o caminho, a verdade e a vida. Eles estão rejeitando a verdade. Quem é a verdade, irmãos? Estão recebendo as bênçãos de Deus e perdendo o próprio Deus. Deixa eu te apresentar, para eu finalizar, a maior atração do Evangelho. 6 dias Deus criou todas as coisas. Creia você ou não, muitos teólogos sérios defendem que são dias literais. Não vem ao caso. Muitos defendem que são dias literais. Eu creio assim. No 7º, Deus não cansa. Ele não cansa. Ele estabelece o princípio básico do descanso para o homem. Deus cria um casal do pó, do barro. E Deus os coloca no jardim do Éden e eles pecam. Esse mesmo Deus se fez carne. Ele, sendo o criador da própria Maria, se introduziu no ventre dela. Maria não é a mãe de Deus, com todo respeito a ela. Ele nasce numa manjedoura, por sinal que não pertencia a ele. Ele cresce numa carpintaria.
aos 12 anos mais ou menos, já discutia com alguns doutores da lei. Aos 30, inicia o seu ministério multiplicando água, transformando água em vinho. Seleciona 12 homens desmantelados, permitam-me a expressão nordestina. Muda o calendário da humanidade, antes de Cristo, depois de Cristo. O nosso Cristo histórico. É preso injustamente, juridicamente, nós estudamos isso, não havia culpa alguma nele. Foi pendurado no madeiro, numa cruz feita para Barrabás, segundo estudiosos. Colocam um cravo possivelmente no pulso. Há uma discussão, doutora, que aqui não daria para o prego fixar, porque as cartilagens elas não segurariam os pregos, tinha que ser aqui, que aqui teria o apoio do osso, do pulso, possivelmente aqui. Uma dificuldade para colocar o outro braço, porque a cruz era de Barrabás, e o salmista diz o que? Desconjuntar o nosso mestre, estica os braços do nosso mestre. Depois colocam os pés dele, e ali está a maior atração do cristianismo. Nós saímos de casa porque nós adoramos a verdade. Só que ele morreu. Ele morreu, e ao terceiro dia as mulheres foram conferir uma cultura judaica, passar perfume no corpo, estado de decomposição, é embalsamar, é isso mesmo? E o anjo diz para elas: porque vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo. E João, na sua prédica, ele vai dizer que o Logos, a palavra, se fez carne. Quando Paulo diz: Timóteo, vai chegar uma hora que eles não vão querer ouvir a verdade. Sabe o que ele está dizendo? Não vão querer ouvir sobre Jesus, porque o coração está contaminado pela cobiça, porque os mestres e as fábulas estão contaminando as igrejas, e as pessoas não querem mais ouvir a verdade, e estão rejeitando a verdade. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai dizer que a revelação geral, tudo que Deus criou, aponta para ele, e que o homem vai ser indesculpável. Indesculpável. Aconselho vocês a ouvirem, quem gosta de uma música mais pesada, num ritmo mais pesado, um disco chamado Devaneio, de Marco Teles. A música 1 vai falar sobre isso. Quero finalizar com a última lição. Eu não sei se você é calvinista, se você é arminiano, mas Paulo diz que muitos irão rejeitar a palavra, irão rejeitar Jesus. E minha pergunta é muito simples. Após talvez meia hora, não sei, falando isso tudo, qual é a sua resposta a Jesus? Você vai continuar vindo para a igreja com a mesma motivação? Você vai esperar de Deus as bênçãos dele ou o próprio Deus? Você vai sair de casa querendo ouvir aquilo que você quer ouvir ou que o Deus quer falar para você? Você vai sair de casa buscando autoajuda ou ajuda do alto? Você vai continuar priorizando uma teologia saudável ou as teologias dos coaches? Você escolhe. Quarta e última lição. Muitos irão rejeitar a Cristo, como ele foi rejeitado na sua morte, como ele foi desacreditado na sua ressurreição. Ele não poderá ser desacreditado na volta. Todos os olhos verão quando Jesus voltar. Todos os joelhos irão se dobrar quando Jesus voltar. Aí não há mais tempo de arrependimento. Aí não há mais tempo de dizer: eu entrego minha vida a ti. Ali é tempo agora de juízo. E eu quero lhe perguntar: você está aqui essa noite
e você acredita que Jesus morreu por você, que Jesus ressuscitou e que Ele voltará para lhe buscar. Você está aqui essa noite e você nunca entregou sua vida a Jesus, ou até se afastou e deseja voltar para Ele, deseja reafirmar sua aliança com Ele. Eu vou pedir para que todos fechem os olhos, por favor. Ninguém vai abrir os olhos. Vou pedir para que a equipe também feche os olhos. Vou fazer só uma pergunta. Você quer voltar para Jesus ou quer entregar a sua vida a Ele nesta noite? Eu não vou lhe chamar aqui à frente. Só levante sua mão para eu ver. Quer entregar a vida a Jesus? Quer voltar para Ele? Amém, minha irmã. Deus seja louvado. Pode baixar. Ah, mais alguém? Pode levantar para eu ver mais. Amém, meu irmão. Amém, meu irmão. Pode baixar. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Há mais alguém que quer voltar para Jesus ou entregar a vida para Ele? Há mais alguém? Nós temos 2 pessoas. Eu não vou chamar vocês aqui à frente não, tá? Eu vou orar daqui mesmo. Há mais alguém que quer entregar a vida a Jesus? Eu vou perguntar mais uma vez. Há mais alguém que quer voltar para Ele ou entregar a vida para Ele? Ele está voltando. Ele julgará os vivos e os mortos, e vocês 2 que entregaram, vocês agora passaram da morte para a vida, vocês agora têm a garantia da vida eterna e a festas nos céus. Há mais alguém que quer entregar a vida a Jesus ou voltar para Ele? Deus, muito obrigado, Pai, por tua filha, por teu filho e por todos que ouviram esta palavra, sem emocionalismo, sem ações externas, sem poluição, o texto lido, explicado e aplicado, e mesmo diante das nossas limitações, que o Senhor cele, que o Senhor batize os teus filhos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja diz, vamos louvar a Deus.